paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa classe do Juvenis. Quero dar as boas-vindas a você que nos assiste, a você, querido aluno, querida aluna. Quero te convidar mais uma vez neste domingo, nesse dia que o Senhor fez, a se preparar para essa lição da nossa EBD, que você possa estar aí com um espírito reverente, desejoso de aprender mais da parte do Senhor. Que você prepare a sua revista, sua Bíblia, que você se coloque numa condição confortável, mas não confortável a ponto de te dar sono, né? E que você possa ser ricamente abençoado. É esse o desejo do nosso coração nesta manhã. Vamos orar? Deus amado, nós queremos, Senhor, neste dia te dar graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada, meu Deus, por nos manter com saúde, com vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por este livre acesso que nós temos à sua palavra. Obrigada, meu Deus, por chamar cada um de nós, Senhor Deus, a estar mais perto do Senhor. E nós te pedimos que nesta manhã o teu Espírito Santo traga luz ao nosso coração e à nossa mente, Senhor, para que possamos, Deus, amar mais a ti, Senhor, e odiar mais aquilo que o Senhor odeia. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição desse dia é a lição de número 8. Abra aí na sua revista a lição de número 8, que tem como título A Batalha contra Ai, contra a cidade de Ai, né? E o texto do dia é: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. O que é uma promessa maravilhosa da parte do Senhor para nós, né? Que se a gente se humilhar, se a gente se voltar para Deus em humildade, em humilhação, em arrependimento, o Senhor nosso Deus nos ouvirá, nos perdoará e mudará a nossa história. E isso é maravilhoso. A síntese da lição é que o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Eu espero que você já tenha tido a oportunidade de fazer a leitura dessa lição, que está muito preciosa, né? Como todas as demais lições, com ensinamentos muito ricos, né? Que vêm nos acrescentar na nossa vida cristã. Hoje nós iremos dar uma maior ênfase na terribilidade do pecado. A gente vai ver aqui, como foi dito na síntese da lição, de que o pecado de um único homem trouxe um prejuízo enorme para todo o povo, né? E é assim que o pecado faz com a gente. Então, assim, antes de eu falar do objetivo da lição, o meu objetivo quanto professora de vocês é fazer com que você, aluno, saia desta aula odiando ainda mais o pecado. Que você saia dessa aula tendo uma real convicção de que o pecado não acrescenta, que você possa ter clareza acerca da ilusão que o pecado é na vida do crente. E o objetivo aqui da nossa lição é refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota e conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Então vamos aí, o nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 7, verso de 1 a 11, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel.
e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Texto maravilhoso, né? Que é um apanhado geral de toda a lição. A introdução aí diz assim, que a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo, e é o que veremos na lição de hoje. Então, como eu disse inicialmente, um dos objetivos que eu quero dar ênfase aqui é a respeito do pecado. Não para valorizar o pecado, muito pelo contrário, né? Mas para trazer à nossa mente quão terrível é o pecado na vida do crente. E lembra que eu sempre digo que aquele texto, né, de Romanos 14 que diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nessa manhã nós iremos ver o que podemos aprender e extrair desse terrível exemplo na vida de Acã. E em todo o povo de Israel, né, como foi o comportamento de Josué, como foi o comportamento desse homem, né, que se achou no direito de desobedecer à lei de Deus, e de como Deus se comportou também mediante essa ação pecaminosa. E isso tudo é aplicado em nossas vidas. E nisso tudo há lições preciosas para nós. O primeiro ponto aí, a derrota em Ai. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você tem um alvo a acertar e você erra. Nossa, pequei. Eu tinha um alvo a acertar e eu não fui em direção àquele alvo, eu desviei. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é obedecer à lei de Deus. Se a gente perguntar para as crianças, né, desde cedo elas aprendem. O que é pecado? Pecado, vamos ver se vocês sabem aí, vamos repetir com a tia Clara. Pecado é tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Então, é um resumo muito prático e muito assertivo. Pecado é toda aquela ação, seja interna ou externa, que não está de acordo com a vontade de Deus, que está em desacordo com aquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra. Então, qual que é o nosso grande intento? É viver uma vida aqui nessa terra, nesse corpo que não coopera muitas vezes, acertando o alvo, acertando a vontade de Deus, não desviando dos propósitos, dos caminhos do Senhor. É este o grande desafio que nós, quanto cristãos, temos. E é esse o nosso desafio nesse processo de santificação que é constante. Hoje, eu preciso sim ser mais santa do que eu fui ontem. Amanhã, mais santa do que eu estou sendo hoje. Tem que ser um processo gradativo. Eu preciso estar crescendo e de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Então, é o nosso alvo. Irmãos, o pecado, ele é o nosso maior inimigo. É terrível, porque a Bíblia diz que a morte, que é um inimigo terrível, ela não pode separar o cristão de Deus. Porque a morte, muito pelo contrário, se você está em Cristo, se você morre agora, ela é apenas um passaporte para você estar para sempre com o Senhor Jesus.
Então, por mais que a gente não queira morrer, é verdade, né? A gente quer encontrar Cristo primariamente no arrebatamento, né? Mas se acontecer de Deus querer nos levar agora, a morte vai ser só um ajudante, vai ser um meio de transporte, né? Que nos levará até os braços do nosso meigo e querido Salvador. Então, a morte não é o nosso pior inimigo. Agora, o pecado é a única coisa existente, relatada na palavra de Deus, que pode nos separar do nosso Senhor. Por isso que é tão terrível. E nós, quanto cristãos, temos o grande desafio, porque a gente, às vezes, se empenha muito em amar o que Deus ama, né? Eu amo a Deus, eu amo fazer as coisas de Deus, eu amo ler a Bíblia, eu amo orar, eu amo estar na igreja, estar nos cultos, eu amo trabalhar para o Senhor. E para alguém que nasceu de novo, isso é uma coisa que é inerente a ele. Por mais que nós tenhamos as nossas lutas contra a carne, por mais que às vezes tenha que vencer a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de orar, a procrastinação em fazer o que é certo muitas vezes, né? Isso é verdade, isso é, infelizmente, uma realidade muitas vezes. Mas nós estamos, são coisas que são inerentes a nós, a gente quer fazer a vontade de Deus. Só que muitas das vezes não nos atentamos com a outra parte. Porque é preciso amar o que Deus ama, amar o que é justo, amar a justiça, mas necessariamente odiar a iniquidade. Só amar a justiça não é o ciclo completo. É preciso amar a justiça e odiar a iniquidade. E é esse o nosso grande desafio. E nós vamos ver nessa lição aqui que a forma como Deus trata com o pecado. O pecado de um único homem foi suficiente para levar toda uma nação a perecer naquela batalha lá contra a cidade de Ai. Como a gente leu aqui no texto inicial, só para contextualizar, né? A gente lembra lá nas lições passadas que o povo passou lá, venceu a cidade de Jericó, aquela coisa toda, né? Deus deu vitória, o povo atravessou o Jordão, assim, era vitória. Deus estava ao lado do povo de Israel e Deus havia dado provas suficientes disso. Só que o fato de Deus estar ao lado do povo não significa que o povo não tenha a sua obrigação de se manter santo, porque é esse o requisito de Deus. O requisito de Deus para um relacionamento correto com ele ainda continua sendo como aquele que ele disse para Moisés, que era amigo de Deus, que ouvia Deus, que falava com Deus face a face. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que quer dizer isso? Eu tenho que andar descalço, então? Não é isso. Mas é Deus mostrando para a gente que ele continua prezando pela santidade. A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. A gente não pode viver uma vida que esteja em desacordo com a vontade dele. Precisamos, sim, ter uma vida de santidade, amando a justiça e odiando a iniquidade. E em acréscimo aqui a esse ponto, que é a derrota em Ai, que tem como primeiro subtópico o perigo do pecado. Acompanhe aí comigo. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. Não há nada mais perigoso, porque, como eu disse, é a única coisa que pode nos separar do nosso Deus e nos lançar no inferno. Com o pecado não se brinca. O pecado não é algo que eu tenho a opção de deixar ou não. Nós precisamos abominar o pecado. Nós precisamos correr em direção oposta ao pecado. Nós precisamos nos livrar de todo o embaraço e do pecado que tenazmente nos rodeia. Nós precisamos ter uma postura radical contra o pecado se quisermos andar em harmonia, em comunhão com o nosso Deus. E em acréscimo a esse ponto, eu gostaria de refletir com vocês que a vida, ela é feita de escolhas. Você, o adulto que você vai ser, será o resultado das escolhas certas e das escolhas erradas que você está fazendo hoje. A mulher que você será daqui a alguns anos será o resultado das escolhas que você está fazendo hoje, da filha que você está sendo hoje, da obediência ou desobediência que você tem praticado hoje. O homem que você será no futuro será o resultado das escolhas, das posturas que você tem assumido hoje.
Por isso que é tão importante. E, como eu disse, a vida é feita de escolhas. E tem pessoas, e a gente que foi resgatado pelo sangue de Jesus, que foi atraído para o Evangelho, que foi agraciado com essa rica oportunidade de viver na presença de Deus, nós não temos o direito de usar a desculpa de que somos vítimas das circunstâncias, somos vítimas dos problemas da nossa família, da nossa condição social, do lugar onde nós nascemos. Não. O Evangelho nivela todos nós. Todo aquele que foi resgatado, todo aquele que é filho de Deus tem os mesmos direitos. O que vai nos diferenciar lá na frente, até mesmo no presente, são as escolhas que nós fazemos. Há pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado. Há pessoas que tinham tudo para dar errado e dar certo. Por que isso acontece? Porque eles estão escolhendo a melhor parte, que é fazer a vontade de Deus. Então, Deus coloca diante de nós sempre, é sempre assim, a bênção e a maldição. Ele ainda dá a dica, ele fala, escolhe a bênção para que você viva. Todo momento Deus está fazendo isso com a gente. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a bênção para que você viva. E muitas vezes a gente dá de costa e escolhe a pior parte, né, na nossa tolice. Mas nós vamos ver que a história não finda por aí para a glória de Deus, né? E um exemplo de alguém que tinha tudo para dar certo e deu errado foi Sansão, que é uma história muito conhecida, né? Sansão, um rapaz consagrado desde o ventre da sua mãe, alguém que foi separado por Deus, alguém que tinha a presença de Deus na vida dele, alguém que sabia do propósito, o porquê que ele havia nascido, alguém que tinha sido instruído nos caminhos do Senhor. Mas Sansão, apesar de ter todos os predicados, né, toda a oportunidade de fazer o que é certo, de dar certo na vida, ele fez escolhas erradas. Ele fez escolhas que culminaram na sua destruição. Alguém poderia perguntar, qual foi o problema na vida de Sansão? Foi Dalila. Dalila que acabou com a vida de Sansão. Não foi Dalila. Dalila foi apenas a consequência, o desfecho final da ruína dele, né? Mas as escolhas que Sansão fez na sua trajetória de vida, culminaram na sua destruição. E ele tinha todas as oportunidades de dar certo. E a gente incorre no mesmo risco, principalmente nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós que somos agraciados pela proteção de Deus, pelo cuidado de Deus, nós que somos alcançados pelas promessas de Deus. Porque a gente pode viver de forma acostumada, né? Acostumado, ir na igreja é banal, participar das coisas de igreja é banal, não vive novidade de vida, isso não arde o coração mais, é apenas ir à igreja. E a gente acaba se acostumando com o sagrado, sabe? Acaba vivendo assim de maneira relaxada, sem dar o devido valor a essa graça tão maravilhosa que nos alcançou. E a gente acaba fazendo concessões ao pecado. Vai chegar um momento, se a gente não vigiar, que o mundo se torna sedutor. Porque quem está no mundo está sempre alegre, está sempre envolvido, sempre empolgado com alguma novidade. E a gente brocochô, né? Não posso ir não, porque eu sou crente. A gente brinca, né, que quando o crente não muito firme vai contar a história do resgate dele, é mais ou menos assim, quando eu era do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu chegava a tal hora em casa, eu aprontava todas. Aí chega lá no final da história, mas Jesus me salvou. É mais ou menos isso, Jesus me salvou. Como se fosse um fardo, como se fosse uma coisa terrível Jesus ter resgatado, quando na verdade foi a melhor coisa que nos aconteceu. Nós estávamos ali, rumo à perdição eterna, e Jesus nos resgatou. E Jesus deu a você, juvenil, que talvez tenha tido o privilégio de ter nascido num berço cristão, onde os seus pais já estavam na caminhada e você só está seguindo o rumo. Você é privilegiado. Você tem o rico privilégio e a rica oportunidade que está lhe sendo dada por Deus, de crescer, de se tornar um homem, uma mulher de verdade,
Como eu digo, por que de verdade? Mas no sentido de ser alguém inteiro. Não alguém que está sendo remendado lá na frente. A gente brinca dizendo assim, né, que eu infelizmente não tive essa oportunidade de nascer num lar cristão, onde eu não fui educada. Ainda que meus pais fizeram o melhor que pôde por mim, mas o essencial eu não tive, que foi ser disciplinada na doutrina, na administração do Senhor. E isso faz toda a diferença na vida adulta. Hoje, graças a Deus, eu sou grata a Deus e eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a graça de Deus. Isso enche o meu coração de alegria. Mas talvez você não precisou passar, não vai precisar passar por esse processo de remendo. Porque você está guardado. Você está aqui seguro na presença de Deus. E só cabe a você fazer as escolhas corretas para que você chegue lá na frente inteiro, dando o seu melhor para o Senhor, tendo uma vida plena, abundante. Porque aqueles que vivem uma vida de comunhão plena com o Senhor são aqueles que são verdadeiramente felizes. E eu volto a dizer, a única coisa que pode nos impedir de experimentar essa plenitude toda que é uma vida com Deus é o pecado. Então, o pecado é o nosso maior inimigo. Como eu disse, né, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo, de pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado. E na maioria das vezes, elas foram enganadas pelo pecado. Porque o pecado, não sei se vocês sabem, já te disseram, mas o pecado tem a habilidade de nos enganar. O pecado, o pastor Hernandes Dias Lopes que diz muito isso, né? Que ele é um estelionatário, ele é um enganador, ele oferece uma coisa e dá outra. O pecado oferece vida, ele paga com a morte. O exemplo principal, primeiro exemplo que a gente tem na Bíblia, né, de como isso aconteceu na prática, Adão e Eva. A proposta da serpente, a proposta do diabo foi para que eles comessem do fruto, né, que eles experimentassem aquele fruto, porque aí sim eles iam ter liberdade. Aí sim os olhos deles iriam abrir, aí sim eles iam desfrutar de vida plena. Quando, na verdade, a partir do momento em que eles comeram daquela maldita fruta, instantaneamente eles experimentaram de vergonha, de medo de Deus e de fuga da presença do Senhor. Totalmente ao contrário do que havia sido oferecido para eles. O pecado ofereceu uma coisa e quando eles aceitaram a proposta, foi-lhes dado outra. E essa cena se repete dia após dia no meio de nós. Esse processo é uma coisa que acontece sempre em nossas vidas, em menor ou maior escala. Pensa nos atos pecaminosos que você conserva na sua vida. Eu sei que você conserva porque eu sei que você é um ser humano. Eu sei. Não que a minha memória seja tão boa, né? Mas porque não tem muito tempo assim, né? Eu já tive 15 anos, eu já tive 16, 17 anos. Eu sei o que vocês passam. Eu sei da luta que é. Eu sei como que é ter essa idade, quais são os desafios, ainda mais para um jovem cristão, de fazer a coisa certa. Porque são tantos entretenimentos, são tantas seduções que nos rodeiam, não é verdade? Então pensa, você, com a sua... Vamos colocar um exemplo aqui, sobre o engano do pecado. Você passa lá horas... Você sabe que você tem um monte de atividade para dar conta, né? Mas você passa horas lá jogando lá o jogo que você gosta de jogar, os meninos principalmente, né? Vocês lá mexendo em rede social, Instagram, Facebook, e vai, WhatsApp, conversa para lá, conversa para cá. E assim, a hora voa. Você procrastinou, deixou para depois tudo que você precisava de fato fazer. E você está lá o dia todo lá mexendo naquela coisa lá. Chega no final do dia... que você se dá conta de que o dia passou e você não fez nada, se você fizer uma análise sensata, honesta, você vai ver que nada daquilo que você curtiu, cada print que você tirou de uma frase, de uma foto, tutorial que você viu na internet, tudo aquilo que eu sei que vocês gostam de fazer,
A maquiagem que você experimentou lá no decorrer do dia. Quando você faz um apanhado geral, uma análise sensata, honesta, daquilo que foi o seu dia, o que vai vir ao seu coração é angústia. É aquele sentimento de fracasso, de desperdício de tempo. Aquele sentimento de culpa. E de fato, são sentimentos válidos, porque é realmente. Não foram coisas que te acrescentaram. Não foram coisas que fizeram com que você crescesse. E quando a gente está ali curtindo, fazendo lá, absorvendo, se deliciando com o pecado, parece ser a coisa mais maravilhosa, é tudo que eu preciso. Mas depois que passa, o que fica é vazio. Porque só o que pode preencher, irmãos, o coração, o nosso coração, é quando nós estamos em concordância com a vontade de Deus. Ah, Clarissa, então, mexer no Instagram, então é o pecado. Ah, jogar, então, é pecado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo aquilo que a gente, o que a palavra de Deus diz, né? Tudo aquilo que a gente não tem o controle, a gente se torna escravo. Então, se nos escraviza, é pecado sim. Você precisa ter o domínio. Há tempo para todas as coisas. A gente não pode atropelar. A gente precisa ser equilibrado. Usar de tudo, mas com sabedoria, com prudência, com entendimento do que deve ser feito. Então, como a gente passou aí no ponto 1, sobre o perigo do pecado, o pecado de Acã. Qual foi o pecado de Acã, irmãos? Deus havia dado uma ordem. Eu quero ler com vocês, na página 694 da nossa Bíblia, Josué capítulo 6, versos 17 e 18. Página 695 do nosso devocional. Olha qual foi a ordem de Deus para o povo de Israel ao passar lá pela cidade de Jericó, né? Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Esse aqui é Deus falando com o povo. Inclusive para Acã, que estava lá e ouviu. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. É Deus sendo fiel, né, à obediência de Raabe. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Mais uma vez, Deus falando, olha, não pega, se vocês pegarem, vocês vão se tornar maldito e vai tornar maldito todo o arraial. Aí, amém. Aqui que a pessoa vai e faz? É isso que o pecado faz com a gente, sabe? Tira o nosso senso, tira a nossa capacidade de ver as coisas com clareza. Ilude mesmo. Não tem quando aquelas cenas lá de filme que a pessoa está lá hipnotizada, iludida no feitiço. Ela não consegue ver a coisa mais óbvia na frente dela. Se Deus falou que se fizesse assim, a consequência seria essa, que loucura achar que não se sucederia assim. E é isso que o pecado faz com a gente, ele nos ilude. E eu só gostaria assim, de ressaltar que quando a gente fala o pecado, não existe o pecado sem o sujeito. É o meu pecado, é o seu pecado. Pecado não é uma força que fica pairando, ai, eu não vou aqui não que o pecado vai me pegar. Ah, não vou aqui não que o pecado vai me pegar. Não, é o meu pecado, é o seu pecado. Então, se nós não nos posicionarmos, se nós não tivermos esse entendimento claro da malignidade, irmãos, que é o pecado, nós pereceremos certamente. Não haverá quem subsista na presença de Deus se continuamente, deliberadamente escolher fazer aquilo que Deus mandou que não é para fazer. Até onde nós iremos se continuarmos desrespeitando, desobedecendo a vontade de Deus? Quem somos nós para enfrentarmos a voz do Criador dos céus e da terra? Que tolice! Isso é loucura, isso não se faz.
Acã não levou em consideração a santidade de Deus. E sabe o que é pior? Passando aí nosso terceiro ponto, terceiro subtópico do ponto 1, é que Acã, ele se arriscou, ele desobedeceu a Deus por algo que ele sequer pôde usufruir. Olha, eu quero ler com vocês agora Josué, capítulo 7, verso 21. Na página 699, verso 21. Olha Acã, quando Josué chamou o povo lá, né, para descobrir quem que tinha pego o quê, para descobrir o culpado, né, daquela derrota. Aí Deus mostrou que foi lá Acã, então Acã declarou, né, confessou o pecado dele. Olha o que diz o verso 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Olha que coisa insana. A pessoa ouve lá o Deus Todo-Poderoso. Acã contemplou os milagres de Deus, contemplou cada vitória que Deus deu ao povo, cada ato de Deus. Acã não era alguém estranho às promessas. Assim como eu e você não somos estranhos às promessas de Deus, a gente conhece o nosso Deus, tudo que Deus escreveu, Deus nunca mudou. Deus sempre se comportou daquela mesma forma. Toda vez que o povo andou em obediência, Deus abençoou aquele povo. Todas as vezes que o povo desobedeceu, Deus pesou a mão com justiça. E como a gente ousa pensar que no nosso caso vai ser diferente? Olha a loucura de Acã. Acã achou que podia ignorar a ordem de Deus e pegar a capa babilônica, lá os ciclos, aquela prata, aquelas coisas que ele cobiçou. Para quê? Para esconder debaixo da tenda. Para sequer ter o direito de usar. Olha que insanidade, até parece, por mais bonita que fosse aquela capa, ele não teria a oportunidade de sair em público com aquela capa sem ser descoberto, porque certamente seria reconhecido como os despojos do inimigo, como anátema ali no povo. Mas o pecado tira esse senso, essa razão que deveria existir em nós. É isso que o pecado faz com você, é isso que o pecado faz comigo. A gente está numa situação e a gente não consegue se dar conta de que aquilo ali vai nos destruir, de que aquilo ali está corrompendo o nosso caráter, de que aquilo ali está enfraquecendo a nossa comunhão com Deus, de que aquilo ali está nos tirando o desejo por Deus, que aquilo ali nos tira a vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão com os irmãos. Então você, juvenil, o que tem minado a sua comunhão com Deus? Talvez sejam coisas que você sequer pode usufruir em público. Eu aprendi que tudo aquilo que a gente não pode orar agradecendo a Deus por ter é pecado. A amizade que você tem com determinada pessoa, você pode orar agradecendo a Deus porque você tem aquilo ali? Se você não pode fazer isso, você precisa abrir mão dela, porque é pecado. Então, nós precisamos ter esse senso. Tudo aquilo que eu tenho na minha vida, que eu não posso dar graças a Deus, não é de Deus para você. O relacionamento que você tem em mente, que você quer, que você julga ser o melhor para você, é algo que você pode dar graças a Deus, oferecer um culto de ação de graça por aquela bênção recebida? Não é? Não é a vontade de Deus para você. Então, assim, é um princípio, né, a ser seguido para que a gente possa ter por base para analisar. O segundo ponto aí da nossa lição, o motivo da derrota, o pecado. O pecado, mais uma vez. Porque o pecado, como eu disse no início, é o problema. O problema é o pecado. Deus criou o homem, irmãos, para viver em plena comunhão com ele. Quando Deus criou Adão e Eva lá, Deus tinha esse desejo, Deus tem esse desejo, né, de se relacionar conosco, de ter plena comunhão conosco. Mas o pecado entrou e bagunçou tudo.
E deixou as coisas assim, ó. E desde então, o inimigo das nossas almas, ele vem nos sabotando, colocando coisas em nossas vidas para que a gente, com a nossa disposição pecaminosa, aceite e afronte o nosso Deus. O que a serpente fez com Adão e Eva lá no Éden, ele continua fazendo conosco todos os dias, sugerindo coisas para minar a nossa comunhão com Deus. E você, hoje, nesta idade que é tão determinante, as escolhas que nós fazemos na nossa adolescência, na nossa juventude, são determinantes. São determinantes. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Repito, não brinque com o pecado. Há decisões que a gente toma na vida que são irreversíveis. Há cenas que a gente olha uma vez que nunca mais sairão de nossas mentes. Há coisas que ouviremos que nunca mais conseguiremos esquecer. Então, se guarde, se conserve puro. A pureza, irmãos, é o bem mais precioso que um jovem cristão tem. E é a coisa mais rara de se encontrar. Pode ser que a gente encontre muitos virgens, graças a Deus. Eu quero acreditar, né, que eu estou falando para um grupo de virgens, de pessoas que não tiveram uma relação sexual. Mas, além de ser virgem, pureza. E eu quero falar abertamente com vocês, porque eu sei que vocês entendem a minha linguagem. Pureza é o que Deus requer de mim e requer de você. Requer de mim, que sou uma mulher casada, eu preciso ter pureza no meu casamento, no meu relacionamento com meu esposo, e Deus requer de você, jovem solteiro. Que você tenha pureza, que você guarde os seus olhos, que você guarde os seus ouvidos, que você não permita que essa podridão, que as imundícias que há no mundo entrem no seu coração e te corrompam. Para que você não seja privado de viver uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus. E lembre-se, Deus nunca mudou. Se Deus disse que se você obedecer, a bênção dele estará sobre você, ele não vai mentir. Ele nunca mentiu. Ele não vai abrir uma exceção e com você não fazer dessa forma. Não, Deus é imutável, ele não muda. Ele já deu provas inúmeras, infalíveis, de que ele sempre agiu dessa forma. E Deus sempre vai honrar, não porque nós mereçamos, não porque as coisas são adquiridas com nossa força, né? Porque eu fiz, eu mereci. Não. Tudo isso é a graça de Deus. Nós só temos essa oportunidade de sermos beneficiados pelas promessas de Deus porque Cristo pagou o preço e garantiu na cruz, além de nos garantir salvação, ele garantiu que nos daria as suas bênçãos. É a bondade de Deus. É Deus ser gracioso com nós, que não merecemos nada. Mas Deus prometeu nos dar com Cristo todas as coisas que o glorificam e todas as coisas que nos edificam. Então, aqui no tópico 2, o autor vem continuando reforçando, né, de que o pecado, ele nos derrota. Que o pecado é uma brecha em nossas vidas que irá nos destruir se a gente não se arrepender. E eu quero ler com você o último parágrafo aí do subtópico 2. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. E é por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Isso está em Hebreus 12, 1. Deixar de lado todo o pecado e todo o embaraço, né? Tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada, tudo aquilo que pode fazer a gente tropeçar. Que são coisas que, igual, usar o Instagram, o Facebook, lá, o WhatsApp, não é pecado. Né? Usou, pecou. Não é assim, não é um pecado. Mas pode ser um embaraço, pode ser uma coisa que te leve a pecar. Então a gente precisa deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque se nós não fizermos isso, a gente incorre no ponto 3 aí, que a ira do Senhor se acendeu. Deus não passa de largo. Deus não ignora, não quero nem resolver, não quero mexer nisso mais não.
Deus não é assim. Deus faz questão de santidade. Deus faz questão de pureza. Deus precisa punir o pecado. Ele não pode negar a sua justiça. Ele precisa nos corrigir. Porque, como diz a própria Bíblia, né? Que filho há que o pai não corrija? Deus precisa corrigir, porque isso está em concordância com o caráter justo que ele mesmo tem. Deus precisa punir o pecado. E a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Por quê? Porque um único homem desobedeceu à ordem dada pelo Senhor. E por causa daquele homem, se vocês tiveram a oportunidade de ler a lição, vocês viram, né? Foi até engraçado, né? Eles tinham ganhado lá a vitória sobre Jericó, estavam felizes, aquela coisa toda, viu como que Deus tinha dado poder a eles para poder vencer a batalha, enfim, nós somos demais, né? Aí Josué mandou os espias lá até Ai para ver como que era a cidade, como que era para proceder, se era motivo para temer ou não, né? Então os espias foram lá e trouxeram a notícia para Josué. Josué, não precisa ir com um exército todo não. Não precisa de muita gente para vencer essa cidade, não. Não, manda só uns 2, 3 mil que já tá bom. A gente vai conseguir ganhar assim. Tá no papo. Pode ir lá, Josué, que a vitória é certa. Josué, né? Também cheio de autossuficiência, chegou, mandou só aquela quantidade, não reforçou, né? Não levou fé de que precisava levar a sério. Isso porque Josué, ele estava confiante de que estava tudo bem. Ele não sabia que alguém dentro do povo estava com aquela brecha enorme aberta, que alguém estava em pecado. Então, aquele povo foi até a cidade de Ai e levaram uma surra. O texto relata que 36 homens morreram. E eles voltaram assustados, envergonhados. Não tem, se você tiver a experiência de... quando a gente é criança, né, tem aquela brincadeira, quebra de braço, que fica assim os dois sobre a mesa. Aí quando você vai ali competir com alguém que é mais fraquinho que você nem coloca muita força, né? Você chega assim, vai, me dá aí seu braço. Aí você acha que da primeira você já vai ganhar. Aí, de repente, você se surpreende, porque a criança, apesar de ser menor que você, te dá uma surra, né? Te vence, te quebra. Então, foi mais ou menos isso. O povo lá foi lá, assim, vão ganhar, e levou uma surra do povo. Isso porque era a ira de Deus sendo derramada sobre eles, porque Deus estava punindo o pecado. Aí, o que aconteceu? Esse é o terceiro ponto da nossa lição. O povo, Josué, ficou muito para baixo, ele ficou muito arrasado, porque, meu Deus, ele não entendeu como, Senhor, por quê? Aí ele começou a reclamar, né? Porque a aprovação, irmãos, ela tem justamente esse efeito em nós. Ela revela o que está em nosso coração. Então, naquele momento, Josué se voltou para Deus e falou, Deus, por que o Senhor nos fez passar o Jordão para agora a gente ficar aqui, passando vergonha, levando essa surra do povo de Ai? Por que o Senhor não nos ajudou? E começou a colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável. Aí, volte aí no texto base, foi o que ele disse, no verso 8. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Aí o que Deus diz no verso 10? Levanta-te, porque estás prostrado diante do seu rosto. E Deus revela a Josué. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Aí Josué entendeu. Mas é assim com a gente também. Quando a gente se vê em dificuldade, a nossa tendência imediata é culpar o outro. Eu sou assim porque, também, não tem como eu ser assim, eu evoluir nessa área não, porque a minha família não tem condição. Não, mas, eu pequei, sabe por quê? Mas também a gente não é assim? Voltando lá no Éden, que é o princípio de tudo, né? Quando Deus foi lá pedir contas a Adão, né? Perguntou, Adão, meu filho, o que você fez? Qual foi a primeira frase que o indivíduo falou para Deus? Senhor, a mulher que tu me deste, como quem diz, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Mas a culpa é sua, né, Deus? E a gente continua replicando, reproduzindo esse tipo de comportamento.
A gente até brinca, né, que a síndrome da a mulher que tu me deste. É sempre a mulher que tu me deste, né? Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir as consequências das escolhas que nós fazemos. E nós temos o grande privilégio de apenas obedecer. Porque já nos foi dito o que fazer. Já nos foi dado o norte, a direção a ser seguida. Nós temos a palavra de Deus. Além de ter a palavra de Deus, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que traz luz à nossa mente quando a gente lê com reverência a palavra de Deus. E em acréscimo a isso, nós temos pessoas que nos ajudam, através da escola bíblica dominical, através das pregações na igreja que nós nos reunimos. Nós temos ferramentas suficientes para sermos pessoas plenamente esclarecidas. Então, eu volto a dizer, o que nos falta não é conhecimento do que fazer. A gente sabe o que fazer. O que nos falta é um coração obediente. É a predisposição em fazer a vontade de Deus. A gente precisa se convencer de uma vez por todas de que não há uma outra opção. Não há uma outra opção. Ou a gente escolhe obedecer e é abençoado, ou a gente escolhe desobedecer e paga a consequência disso. Mas depois, não vamos dizer que, não vamos terceirizar, vamos assumir a responsabilidade. Então, ouça o conselho de Deus. Filho, escolha a vida para que você viva. Escolha a bênção para que você seja feliz. Escolha o caminho da obediência, não seja como Acã. Não caia na loucura de esconder pecados e achar que nunca ninguém vai te ver. Irmãos, naquela multidão que era lá o povo de Israel, Deus viu o momento em que Acã pegou lá aquela maldita capa babilônica, aqueles pertences e escondeu. Você acha que Deus não vai ver você e a mim? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. O Senhor tudo vê, tudo que nós estamos fazendo aqui nesta terra está nu e patente diante dos olhos do Senhor, que contempla não só as nossas ações externas, mas as motivações do nosso coração. Isso deve nos encher de alegria, porque nós estamos seguros nos braços de Deus, e deve encher o nosso coração de temor, porque nós não podemos brincar com Deus. É o que diz ali na carta de Paulo aos Gálatas, né? De que Deus não se deixa escarnecer. Não, de Deus não se zomba. Tudo, não são algumas coisas. Tudo o que o homem plantar, se ele plantar o bem, ele vai colher o bem. Se ele plantar o mal, ele vai colher o mal. Então, isso tem que ser uma ótima notícia para você, que se você tem plantado a obediência, você vai colher as consequências disso. Você vai colher os frutos da sua obediência. E Deus não deve nada a ninguém. O nosso Deus não despede ninguém vazio. Você nunca vai sair no prejuízo se você se predispor a obedecer a Deus. E para finalizar aqui a nossa lição, é que o ponto 3 aí, o culto da restauração. A história não acabou daquela forma, né? A boa notícia do Evangelho é justamente essa. A gente fica desesperado a princípio, porque quando a gente descobre, quando a gente tem acesso à informação de que esse Deus 3 vezes santo, esse Deus que é irado contra o pecado, esse Deus que não aceita a imperfeição, e nós somos todo tomado em pecado, assim, com a pessoa enlamaçada, né, pelo pecado, que até as nossas maiores justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. É desesperador essa realidade. Porque quem que vai se salvar? Como que a gente vai se salvar da ira desse Deus 3 vezes santo? Qual é o caminho a seguir? Aí é nos dado uma boa notícia de que alguém pagou o preço por nós, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus aqui nessa história está mostrando que quando nós nos voltamos em arrependimento a Deus, que foi o que o povo de Israel fez, quando Josué se deu conta, quando foi revelado a ele que havia pecado no meio ali do povo, e Josué fez o que era correto, Josué
foi atrás do pecado, expôs Acã, foi implantado a justiça, né, contra aquele pecado. Acã sofreu as consequências do seu pecado, então aquele pecado foi extirpado, né? Foi tirado do meio do povo, então Deus restaurou, depois Deus deu vitória àquele povo. E é isso que Deus faz com a gente também. Quando nós nos voltamos em arrependimento ao Senhor, em arrependimento ao Senhor, não é em remorso, não é em peso na consciência. Arrependimento é mudança. Eu estava indo ali e eu faço o caminho oposto. Quando eu me volto em arrependimento ao Senhor, aí Deus me restaura, aí Deus me dá novas oportunidades. E é esse o desejo de Deus. É esta a maravilha do Evangelho, em que Deus nos ama, ainda que nós sejamos pecadores. E aí o que Ele requer de nós é que nós nos arrependamos, é que nós nos voltemos para Ele em arrependimento, que a gente possa se arrepender e crescer nesse arrependimento, que é esse o desejo, o anseio de Deus para as nossas vidas. É viver em santidade, é viver em renúncia, irmãos. A gente precisa entender que o tempo neste mundo é muito curto. Talvez alguns de nós vai viver 70, 60, alguns 30, alguns 90, 100 anos, pode ser que exista. Mas é só isso. O tempo, quando se compara a uma eternidade, que é um tempo sem fim, é muito pouco, é uma porção muito minúscula. A gente não pode depositar todas as nossas fichas num período que vai acabar tão breve. Então, nós precisamos buscar em Deus viver a nossa vida aqui, mas tendo em vista a eternidade, tendo em vista a nossa morada celestial, a nossa estada para sempre com o Senhor, a melhor vida que será vivida. Então, a minha oração, o meu desejo nesta manhã é para que Deus dê a você, querido aluno, dê a cada um de você que me ouve aqui nesta manhã, esse desejo, esse anseio de amar tudo aquilo que Deus ama, amar e se esforçar para viver em obediência à vontade de Deus. E em contrapartida, odiar, abominar, rejeitar com todas as suas forças tudo aquilo que Deus odeia. A ter o pecado como seu inimigo mortal, porque é isso que ele é. Amém? Eu quero pedir ao Senhor que Ele possa fixar essas verdades no meu e no seu coração, porque disso depende a nossa vida. E eu não estou exagerando. É uma grande verdade. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, que você possa, no decorrer deste dia, refletir, né? Que Deus possa te dar graça para, no decorrer da semana, você possa fazer reflexões acerca das suas atitudes e que você possa se empenhar em honrar o nosso Deus. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento de ofertar, de dar a sua oferta aí através do PicPay, de transferência bancária, os meios que estão aparecendo aí no nosso vídeo. Ou se você preferir também, você pode trazer à noite no culto, você já sabe, né? Você já é de casa, mas que você não deixe de ofertar, porque isso muito nos abençoa, muito nos dá condição de continuar esse trabalho para a glória de Deus. E eu peço que você compartilhe esse vídeo. Só lembrando que nós estamos no desafio do aluno nota 10. Nós já temos um ranking acirrado, temos meninos e meninas, a gente vai colocar logo que possível, né, uma palhinha de como que está aí esse ranking. Tem pessoas que estão empenhadas e para a glória de Deus, né, e ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo. Eu peço que você, terminando essa aula, pelo amor de Deus, abençoe, ajude os professores da escola dominical. Já mande o seu relatório, amado. Assim, é menos de um minutinho. Você coloca lá o que você fez e já manda, porque aí a gente não fica indo atrás de vocês, não tem? Ajuda a gente que a gente ajuda vocês. Então, terminou o vídeo, já compartilha com seus contatos, abençoa a vida de algum primo, de alguma prima, algum colega de escola, alguém que você entende que precisa ouvir a palavra de Deus. A gente conhece tanta gente. Vá lá no site, no canal do YouTube da igreja, vê lá o vídeo dos adultos também, encaminha para pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja um evangelista.
faça uso dos recursos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero, Pai, neste momento te agradecer, Deus, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Eu rogo que o Senhor possa fixar essas palavras em nosso coração, Deus, e que tudo seja, Pai, feito para a tua honra e para a tua glória. É a oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém.